Olá pessoal, eu sou a Aline Mendonça e eu que vou conduzir a aula de vocês hoje. Eu coloquei aí na foto uma lista do que vamos precisar para essa aula e também precisaremos de uma parede da casa de vocês. Boa aula! Iremos iniciar de costas para a parede. Abre os braços para ver se tem espaço suficiente para trabalhar para o trabalho de hoje. Afasta um pé do outro, afasta o pé da parede, o suficiente para você conseguir encostar a sua coluna toda na parede, né? Não deixa passar nada por trás da coluna e o abdômen contraído. Se estivesse vestindo uma calça jeans mais apertada. Inspira, expira. Vamos respirar um pouquinho agora para entender essa posição que nós estamos agora. Inspira. Solta o ar pela boca sempre. Inspira fundo. Deixa as costelas se movimentarem. Expira. Agora vamos inspirar, leva o braço lá em cima. Solta o ar, desce o braço. Quando nós levarmos o braço lá em cima, não perde a conexão, não deixa as costelas saírem da parede, as costelas, a parte posterior das costelas. Continua. Inspira, leva lá em cima o braço. Expira, desce. Mais uma vez. Agora vamos pegar a toalhinha que eu pedi antes. Pensem lá, ó, direitinho em colocar a toalha na porção cervical da coluna. Coloca lá, encosta a toalha na parede junto com você. Pega o afastamento de um pé seu para poder posicionar as pernas. E agora nós vamos fazer um agachamento. Coloca os braços na frente do corpo a 90 graus, esses braços vivos, rígidos, como se estivesse vencendo a resistência aí dos braços do ar. Mantenha o abdômen contraído, empurrando o abdômen contra a parede. Vai fletir o joelho até onde sentir aquele desconforto muscular de que realmente está treinando a musculatura da coxa. Vai fazer isso sempre 5 vezes mais do que eu faço e vai para a posição sentada. Contar até 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorna à posição inicial, não folga o abdômen, não tira a coluna, ok? Da parede. Lembra do saquinho de meio quilo? Ou de 1 quilo, então, o meu saquinho é essa bolinha que tem peso. A mesma ideia de afastar o pé, colocar lá o bumbum contra a parede, o sacro contra a parede, esculpir o abdômen, não deixar a coluna lombar, passar nada por trás dela, como se as clavículas estivessem sorrindo. Vamos lá, expirando, leva a bola lá em cima, ou o saquinho pesado e desce. Sempre vão fazer 5 vezes mais do que eu. Vai levar essa bola lá em cima, soltando o ar. Expira agora lateral. Esse lateral, tenham cuidado, não precisa ser colado na parede, tá? Pode ser um pouquinho mais à frente do tronco de vocês. Mantenham o abdômen contraído. E eu mantive uma semiflexão de joelho, não fiz tanto na posição de agachamento para não sobrecarregar vocês, mas vocês podem estar na posição de agachamento. Agora encosta os isquios, né? Os ossinhos de sentar no chão, os ossinhos de sentar, vocês encostam agora contra a parede e vão fazer extensão de cotovelo. Eu ainda estou me adaptando nessa vida de filmagem, tá? Então eu cortei meus braços. Lembra sempre, gente, nessa posição e qualquer outra, acionar o abdômen. Lembra da calça jeans apertada. O último exercício nessa série, que é o boxing, tá? Solta o ar quando empurra o pezinho para frente. Quem tiver halteres em casa também pode usar. E sempre pensando em levar o abdômen lá contra a parede e pensar no crescimento axial, que é afastar o sacro da cabeça, crescer, 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 mantendo o mesmo afastamento que vocês já conhecem. Lembra dos ossinhos de sentar que eu falei antes? Encosta só eles na parede. A gente vai fazer uma rampa com a coluna, ó, a posição de rampa.
Colocar as duas mãos sobre os joelhos. Vamos fazer um gato zangado, construir uma curva C com a coluna, como se quisesse encontrar o nariz com o pubis. E ao mesmo tempo o sacro é que vai agora querer tomar uma direção e ir contra a parede. E empina o bumbum como se fosse uma motoqueira, abrindo também as clavículas para frente. Expira quando vai fazer o gato. E inspira quando vai abrir o peito, como se quisesse expandir o peito. No Pilates a gente chama isso de chest expansion. Vai. Curva C, ou a C-curve. Vamos fazer bem mobilidade, trabalhar essa mobilidade bastante da coluna. Inspira quando vai fazendo essa extensão mais uma vez. Lembra de mobilizar a pelve também, gente, o sacro em direção à parede na hora da curva C. E volta à posição inicial. Quando voltou para a posição inicial, coloca os braços ao longo para frente na direção das orelhas e vamos nadar um pouquinho. Vamos olhar para a direção do braço que está indo para a parede. Mantém o abdômen contraído e os isquios empurrando contra a parede. Agora, sacro contra a parede. Faz de novo um gato zangado. Empurra o sacro contra a parede, lombar, dorsal e retorna à posição inicial. Leva os braços lá em cima, inspira, 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 solta o ar, toca o queixo no peito, mantém essa relação da orelha com o braço, vai enrolando a coluna lá para baixo, como se fosse crescendo, mas enrolando, lá em direção à ponta dos dedões dos pés. Dobra o joelho, estica o joelho lá para cima, bumbum querendo ir lá para cima e a gente volta de novo, colando vértebra por vértebra da coluna. Primeiro começa pelo sacro e vai subindo vértebra por vértebra por vértebra. Lembra de afastar o ombro da orelha e chega lá em cima. Inspira. Solta o ar, toca o queixo no peito, mantém os braços na mesma linha das orelhas, toca lá embaixo no dedão, dobra o joelho, estica o joelho querendo empinar esse bumbum lá para cima e volta sacro, soltando o ar. Para mobilizar a coluna, sempre a gente pensa em soltar o ar, porque a gente diminui, né, a quantidade de informação que tem dentro do nosso tronco, né? Diminui, então consegue mover melhor a coluna quando a gente solta o ar, soltando o ar. Novamente, aciona o centro de força quando nós estamos retornando, vértebra por vértebra, em direção à parede. Vamos fazer esse mais uma vez. Abriu o braço, descansou. Agora, de frente para a parede, a direção, o afastamento agora eu quero o mesmo que a gente estava fazendo de costas para a parede. Só vamos subir e descer no sapato alto. Aí vocês podem fazer de 20 a 25 repetições. Lembrando que os cotovelos estão pesados, apontando para baixo. E a cabeça sempre olhando para frente, com a ideia do crescimento. Vocês vão fazer mais vezes, pode fazer até 20 vezes, 25 vezes. Mantém esse mesmo afastamento. Agora, vocês vão de novo virar para a parede, tá? Lembrar nesses exercícios sempre de passar o zíper na calça apertada, respirar, vira de frente para a parede e novamente dá a distância do pé para um pé e o outro vai colocar lá atrás. O joelho que está no pé da frente vai estar fletido, o de trás esticado. Mantém o alinhamento como se a coluna aí fosse uma rampa, tá? Dando a continuidade da relação de calcanhar, joelho, bumbum e coluna. E vai levantar e baixar o calcanhar. O calcanhar encosta no chão, gente, para alongar essa cadeia anterior. E os ossinhos da frente, da pelve e o pubis olhando em direção à parede. Sempre manter esse alinhamento da caixa, como a pelve fosse uma caixa, ela está toda direcionada para a parede, para a gente ganhar esse alongamento da porção posterior da perna. Novamente, repete o outro lado, lembrando do alinhamento, de virar o tronco em direção à parede, acionar o centro de força, o abdômen, o powerhouse, e repete com a outra perna. Sempre pode repetir 5 vezes mais do que eu estou fazendo. E daí, ao finalizar,
retorna à posição inicial. Lembrando que essa mão apoiada aí, ela está fazendo força contra a parede o tempo todo para conectar os ombros com o tronco. Agora, as duas pernas lá atrás, na posição que estava quando a gente fez um pé e outro, né? Lembra de acionar o centro de força, manter essa rampa, como se o tronco e o corpo como um todo fosse uma rampa, e novamente vamos subir descendo o sapato alto, encosta o calcanhar lá atrás para alongar também o tendão de Aquiles aí, panturrilha. Olhando para frente, mantém a mão firme toda contra a parede e retorna à posição inicial e descansa. Retorna àquela posição novamente de prancha, ó, a posição de prancha, ó lá, fez a prancha, agora calcanhares no chão, aciona o centro de força, aciona o abdômen, cotovelos flat e estica. Flex de cotovelo e estica. O tronco vai todo junto, gente, como se fosse uma peça só. Bumbum vai junto com coluna, que vai junto com cotovelo, lá para frente. Mantém esse alinhamento, aciona o centro de força. Nós estamos fazendo um apoio na parede, certo? E mantém a flexão de cotovelo. Tem que haver o esforço aí acontecendo. Solte o ar quando fizer a força. Não deixe de respirar hora nenhuma. Agora de lado para a parede, o braço não fica muito na lateral do corpo, pode ficar um pouquinho mais para frente que você, no seu campo de visão. Vamos alongar aí, ó, a cadeia lateral. Pode ter um pouquinho de desvio, ó, da pelve na direção oposta da parede, porque alonga mais, não tem problema se houver esse desvio, tá? Não se preocupe com isso. E retorne, solte o ar quando está fazendo esse alongamento para ter mais mobilidade, ganho de mobilidade. Novamente, pode deslocar um pouquinho a pelve para ganhar mais alongamento, a orelha em relação ao ombro, mais afastada do ombro, tá? Retorna e mais uma vez, vai lá na lateral. Exercícios unilaterais, vocês sempre vão repetir um lado e o outro. E sempre 5 vezes mais do que o que eu faço. Esse exercício de alongamento não tem pressa. De novo, a gente volta para essa posição de costas, para a parede que nós começamos. Joelhos fletidos e a gente vai fazer o The 100. Vocês vão bater a mão mesmo contra a parede da casa de vocês, tá certo? Inspirando contínuo 5 vezes e expirando contínuo 5 vezes, mantendo esse fluxo de inspiração em 5 e expiração em 5 e batendo o braço rígido, a palma da mão contra a parede. Quem vai estar trabalhando é as costas. Aí Rafael colocou uma iluminação especial, depois ele lembrou e apagou. E continua, inspira em 5 vezes e expira 5 vezes. Podem repetir isso aí de 5 a 10 vezes e